Fala galera, aqui é Gustavo. Vou falar sobre Resident Evil Requiem, ou para os mais chegados na franquia, os verdadeiros fãs da franquia, é o Resident Evil 9 ou Re9. É, Eu vim dar uma opinião sobre o jogo. Eu joguei no início que lançou, faz 2 semanas que lançou o jogo, eu acho, ou uma semana. Eu comprei um dia depois que lançou, zerei o jogo em 3 dias. O jogo é bem curto, um jogo bem curtinho mesmo. Não tive o fator rejogabilidade ainda, vou ter. Mas eu gostei muito do jogo, uma experiência total. O jogo traz os personagens da Grace e o Leon. A Grace é uma nova personagem, sendo acrescentada no novo mundo, trazendo aquela visão de gameplay do Resident Evil 1 e do Resident Evil 7. Do Resident Evil 1, você tinha as características mais do traz e leva de itens, e do Resident Evil 7, aquele primeira pessoa, aquele terror em primeira pessoa, para agradar o público que gostou do Resident Evil 7 e 8. Zerei o 7, não zerei o 8 porque depois que eu descobri que a Jamie 3, com aquela bonitona lá, só era no início do jogo, deu uma brochada no jogo, porque eu vi que quem jogou não gostou muito da história, não gostou dos personagens, já não gostava do personagem principal. Ia jogar pelo vilão. E eu descobri que o vilão mais da hora era só no início do jogo, que era a Jamie 3, aí eu não resolvi não jogar. Mas voltando aqui a falar de coisa boa, Resident Evil 9. A Grace, ela é um personagem que acabou de ser acrescentado. Ela tem uma evolução como personagem, não é uma evolução muito grande, mas também não é uma evolução medíocre que você joga com ele e não se sente apegado a ela. Tem gente que não gostou da personagem, achou meio sem sal. Eu achei ela um personagem até interessante pelo contexto que ela está localizado, nessa loucura toda. Algumas coisas são até explicáveis. Ela tem um trauma de infância, então para ela essas coisas são difíceis. Você colocar em uma situação dessa é difícil, é difícil. Quem se lembra do Leon quando chegou no Resident Evil 2? O Leon fazia cara de assustado. Hoje em dia o Leon já é o deus da guerra do Resident Evil. Então a Grace, ela tem medo, dá para você ver a expressão facial desse jogo é muito boa. A movimentação é muito boa. A Grace, quando você coloca em terceira pessoa, você vê ela andando, caindo, nervosa. Ela tem ansiedade, ela tem crise de ansiedade, ela gagueja demais. Isso dá um pouco de personalidade pro personagem, porque assim você consegue compreender mais o personagem, ter aquela empatia. E para mim o ápice mesmo foi quando ela sofreu tanta pressão, mas tanta pressão, que ela acabou tendo ansiedade e desmaiando. Isso aí dá uma camada de personalidade pro personagem. Quer dizer que o personagem ele tem certos tipos de problemas que precisam ser resolvidos além do problema geral, que é a crise de ansiedade dela. Mas o jogo, ela vai amadurecendo aos poucos essa mentalidade dela. E isso é muito massa. Claro, não é feito da melhor forma possível, podia ser feito da melhor forma possível, mas infelizmente o jogo deixa assim, né? Agora vamos falar do Todo-Poderoso, o homem mais lindo e gostoso de todos os jogos, Leon S. Kennedy. Cara, que cara impressionante. O cara chegou em outro nível aqui. É como se ele tivesse passado por todos os jogos, todas as aventuras, e aqui ele já chegou no seu ápice máximo. Aos 51 anos, infectado, ele consegue fazer curas surpreendentes. É como se ele fosse o Batman do mundo dele. Ele tem o ápice do ser humano, cara. Ele é forte, ele é ágil, ele é resistente, o cara é versátil. Ele tem vários combates muito massa. Aqui o Leon ele tá no seu extraordinário. O Leon tá no seu maneirismo completo. Isso é muito massa. Pra quem é fã, é muito massa isso. A gameplay também é muito massa. As armas me deixou um pouco a desejar o sistema de melhoria de armas. Não gostei muito do sistema de melhoria de armas. Acho que poderia ser melhor. Não gostei desse modo meio arcadezão. Preferia que eles tivessem trazido algum mercante, o mercante do Resident Evil 4, como easter egg. Eu acho que faltou um easter egg mencionando o mercante do Resident Evil 4. Pra mim ia ser muito massa. Mas não tem, né? O que a gente pode fazer. Mas, pra mim, a crítica que eu tenho em relação à gameplay é essa aí, a questão do Leon, dessa questão de melhoria de armas. Não gostei. Tu vai de uma caixinha, pega os pontos, que é por matar zumbi, e você vai lá e
upa suas armas. Beleza, é uma crítica da gameplay só, mas o resto pra mim da gameplay eu acho muito massa. A gameplay da Grace, que é o Resident Evil 1, Resident Evil 2 com o Resident Evil 7 e 8. E o do Leon, que é o Resident Evil 4 e 5. Nem vou comparar o 6, porque o 6 é uma coisa tão terrível que não merece nem ser botado em pé de igualdade com nenhum jogo. Questão dos vilões. Antes de chegar dos vilões, eu queria falar da machadinha, que foi um acréscimo que colocaram. Eu achei muito massa. O Leon consegue abrir portas. Antigamente ele não conseguia abrir portas porque aquela porta estava trancada. O Leon simplesmente mete a machadinha na porta. E a gameplay da machadinha é muito massa. Talvez até zere o jogo só na machadinha no modo insano. Eu quero ver como vai ser. Cara, vai ser loucura, loucura, loucura. Vou até colocar uma gameplay aqui da machadinha de um cara que já zerou todos os Resident Evil já existentes. Pra mostrar como a machadinha é massa. Deixa eu usar o machado pra mostrar pra vocês. Isso aqui ele é o tutorial pra você usar o spray, né? Vocês olharam, né? Gameplay. Cara, a machadinha é muito massa. Muito massa mesmo. Agora voltando a falar dos vilões. Cara, os vilões são fracos. São muito fracos. São vilões que não possuem um aprofundamento. Não, nem a questão de aparência, eles são chamativos pra mim. Nem questão de aparência. Eu prezo muito pela aparência do vilão, porque a aparência demonstra o empoderamento daquele vilão, entendeu? E eu senti falta disso. Eles tentam reproduzir alguns personagens de jogos antigos aqui. Um deles é o Wesker. E, na minha concepção, o maior erro que fizeram no Resident Evil foi matar o Wesker. Daquela forma humilhante no Resident Evil 5. A pior coisa que fizeram foi matar o Wesker. Por que eu falo isso? Por causa que eles tentam reproduzir o Wesker nos jogos, só que eles não conseguem. E aqui eles trazem de novo essa ideia com outro personagem, que é o clone do Wesker, só que é um clone burro do Wesker. É um clone burro do Wesker. Essa é a realidade. O cara desvia de bala, desvia de tudo, mas não consegue desviar de alguém dando tapa na cara dele. O outro vilão, que é o vilão que é apresentado nos trailers, esse vilão também não é carismático, é bem... É o Capanga Belo. Não achei massa esse vilão. Não achei massa nem a luta contra ele como boss do jogo. Não gostei. Os vilões são muito fracos. A história, ela acaba abrindo mais perguntas do que respostas. A história desse jogo é fechada. A história desse jogo é fechada. Mas se tu for levar em consideração do universo de Resident Evil, ela deixa muitos furos de roteiros. Que a gente só vai saber a resposta desses furos nos próximos remakes do jogo. Porque eu sinto que a história vai mudar do Resident Evil. Porque, cara, eu não posso falar porque é spoiler. Mas é muito louco um certo tipo de personagem, como aqui eles têm uma visão diferente. Então, provavelmente certos personagens vão mudar. Não vão ser mais aquela história, backstory que a gente conhece. Se não mudarem, eu quero saber como eles vão conseguir conciliar isso com todos os Resident Evil. Porque para mim é uma grande dúvida e eu realmente estou curioso para saber como essa saga vai juntar isso tudo. Porque Resident Evil aqui ele abriu muitas dúvidas, muitas lacunas que não foram respondidas e que precisam ser respondidas. Talvez nas DLCs, já foram confirmadas algumas DLCs, de acordo com vazamentos, que vai ser a DLC da mãe da Grace e uma DLC do Leon entre o Resident Evil 7 e 8, o que ele estava fazendo. Eu falei tudo isso, falei um pouco mal da história, falei um pouco mal dos personagens, mas aí você se pergunta, Gustavo, por que tu tá falando mal e tá dizendo que o jogo pra ti é um dos melhores jogos Resident Evil, não sei o que, não sei o que. Porque eu cresci jogando Resident Evil. Meu primeiro Resident Evil não foi o 1 e o 2, foi o Resident Evil 4. O primeiro que eu joguei foi o 3, no iPad de um colega meu que eu jogava.
Depois eu fui pro Resident Evil 4, joguei no PlayStation 2 e morria de medo. E ali eu conheci o Leon. Então, pra mim, o Leon, cara, foi muito massa crescer vendo o Leon. Então, jogar esse jogo, ver aquele personagem que eu jogava quando acho que eu tinha 10 anos, 12 anos, na minha casa. Eu me lembro quando o Ganado falasse, um forasteiro! Eu desliguei o PlayStation, cara, tirei a tomada porque eu senti medo, joguei o controle pra cima porque eu estava morrendo de medo. Então, eu jogando com o Leon e ver que meu personagem ele mudou, mas evoluiu, mas ele ainda continua na sua essência. É como se ele tivesse mudado em questão de amadurecimento, mas ele continua na sua essência, ele continua um cara brincalhão, zoeiro, com suas piadinhas, fazendo seus maneirismos. Isso é muito massa. E o Leon, ele consegue sustentar esse jogo. Ele consegue sustentar esse jogo. A Grace, mesmo sendo um personagem que acabou de ser colocada, ela consegue sustentar esse jogo. Ela e o Leon. Foi eles que fizeram jogar esse jogo, porque a história não é muito chamativa e nem os vilões. Pra mim, o vilão, o monstro assim, mais da hora, cara, são os zumbis normais. São mais carismáticos do que os vilões. Olha que eles nem falam, mas o fato deles toda hora lá mexer na luz, a empregada que fica varrendo, o gordinho, o cara cego, o médico, com uma serra gigante, são muito mais memoráveis na minha concepção do que os vilões principais. Eu achei muito mais criativo, muito mais da hora o design. Então, pra mim, os zumbis, pra mim, foi a melhor coisa do jogo. A gameplay desse jogo é muito boa. Então, o que sustenta esse jogo é gameplay, o fator provavelmente da rejogabilidade. Não tive ainda rejogabilidade. Não joguei ainda, porque não tô sem tempo ainda. Tô fazendo outro tipo de coisa. Produzindo uns vídeos bacanas pro canal, por isso tô demorando um pouco pra postar. E a gameplay, a rejogabilidade, que eu ia falar mais. A rejogabilidade. Me falaram que era boa, eu vi na internet, eles acrescentaram algumas coisas, disseram que era muito difícil. E também a questão das armas, bloquear das armas é massa. Eu tô também tentando platinar o jogo, né? Pegando os colecionáveis. Só que eu estou jogando junto com o meu irmão, por isso eu não fiz a rejogabilidade ainda, porque eu estou esperando ele zerar pra eu pegar tudo na mesma conta. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu daria a nota pra esse jogo aqui de um 9. Oh, Resident Evil 9, 9. Eu daria um 9 pra esse jogo. E se eu fosse ranquear entre os melhores Resident Evil, eu colocaria o 4. Cara, porque o 1 e o 2 é complicado. Eu gostei muito do 1 e do 2. Eu acho que eu colocaria o 2, o 1 e o 9. Ah, não, 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 não. Não, não, cara. Ai, meu Deus, é complicado. Eu quero botar o 9 nos 3 melhores. Tá bom, cara. O Leon é bom em tudo, cara. O Leon é bom em tudo. O Leon é bom em tudo. Prefiro tirar um e colocar o 9 em terceiro do que o 9 em quarto. Porque, cara, eu cresci com o Leon. E pra mim isso é importante. Entendeu? Pra mim isso foi importante na minha infância. E ver meu personagem em um jogo velho envelhecendo comigo é uma experiência totalmente diferente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi mais uma conversa, dando minha opinião. E é isso, galera. O jogo é bom, recomendo que compre. Se achar que está caro, espere um pouco mais. Geralmente a Capcom faz promoções muito boas, tanto no PC quanto no PlayStation. E às vezes eles têm até coletâneas, que essas coletâneas são muito boas mesmo. Dá pra comprar, tipo, 3 Resident Evil ao preço de um. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Falou. Você tá bem? O que você tá fazendo?